E voltamos com Na Boca do Povo. Jorginho, nós estamos falando sobre isso, sobre aquilo, né? E a gente fica imaginando. Eu estava lendo, eu tenho lido aí, evidentemente, quando a gente vai fazer o programa, a gente procura ver as principais revistas, os principais jornais do Brasil, do Estado, para a gente poder... Quando vier os dias caratinhos, a gente vai nas esquinas aflitas ali e pega alguma coisa. Mas lá, para comentar algumas coisas de notícia nacional, a gente tem que ler alguns jornais e revistas online, principalmente, porque a gente vê toda hora. Estou vendo lá que o Michel Temer agora foi empossado como grande articulador do governo Dilma, né? Primeiro a Dilma queria colocar o Kassab e o Cid Gomes para montar um novo partido para tirar um monte de deputado do PMDB. Você lembra que eu falei com você no programa? Ó, Jorge, está mexendo em vespeiro. Lá só tem raposa, que as raposas como o parreiral de uva dá todo. Eu conheço o negócio. Estou no meio desse trem com 40 e tantos anos, faz 50 anos. Falou, vai estar mexendo em vespeiro, vai ser picada, não tem jeito. E não deu outra. Mexeram com os caras errados. E o Lula está assim, não, para de brigar, põe lá o pessoal do PMDB, dá os cargos do PMDB. Aí eu estou vendo. Então, colocaram o Temer como grande articulador político do governo. A habilidade ele tem, já foi presidente da Câmara 2 vezes, né? Vice-presidente da República, deputado federal, né? Ministro da Justiça, enfim. O cara tem uma bagagem como poucos têm nesse Brasil. E o Temer, né, bom articulador, que todo mundo evidentemente que assumiu, mas já assumiu, extinguiu nenhum ministério, que é o Ministério das Relações Institucionais, foi extinto, porque eu não quero um ministério, sou vice-presidente da República, não preciso. Então, agora nós só temos 38 ministérios. O Temer começou a fazer a articulação dele e tinha lá a CPI do Fundo de Pensão, já ia ser instalada, né, ia ser lida no plenário, a CPI do BNDES e a CPI do negócio da Receita Federal aí, desde que os caras do outro rombo que está tendo no Brasil aí de bilhões e bilhões de reais. A do BNDES e a dos fundos de pensão, que seria o outro escândalo maluco do tamanho, talvez maior até que a da Petrobras, o governo conseguiu fazer com que vários senadores tirassem as assinaturas. Todos os senadores, com exceção do Antônio Carlos Valadares de Sergipe, do PSB, tá? Do Partido do Romário, do Eduardo Campos, todos os outros 5 senadores tiraram a assinatura. E do BNDES, o senhor Zé Perrella, né? Tirou, a Rose de Freitas aqui, que é caratinguense, que é senadora do Espírito Santo, também tirou. Ou seja, o Palácio fez a pressão e tiraram as assinaturas e vão ter que recolher tudo de novo para ver se conseguir as 27 assinaturas para abrir a caixa preta do BNDES e dos fundos de pensões. A gente fica imaginando, porque na mesma matéria, o Temer teve com o Lula, disse que tem autonomia para fazer as nomeações, e a Dilma pediu para ele que acelerasse as nomeações para acalmar a base. Eu fiquei pensando lá de cá, vai acalmar a base, vai acalmar os deputados, dando um cargo aqui, outro cargo ali, né? Dando uma emenda aqui, dando outra emenda ali. E quem que vai acalmar a gente aqui embaixo? Porque nós só levamos fumo, ó. Semana já teve aumento de energia de novo, já teve aumento, vai ter aumento de água agora, né? Está anunciado para hoje, nessa sexta-feira, a Copasa anunciar um novo aumento do preço dela. Quer dizer, e quem vai acalmar a gente? Aí, responde aí, Júnior. Não, Carraro, é difícil, né? Nós temos que entender o seguinte, a presidente Dilma também precisa de governar o país. Ela não está tendo como governar o país, porque ela tá lidando só com essas questões, né, de questões políticas que está mal resolvida. Essa que é a grande verdade. Ela é culpada, Jorginho. Tudo bem, mas o sistema, não é ela que é culpada, é o nosso sistema político que é culpado. Vou te dar um exemplo. Qualquer um que entrar hoje para governar o Brasil vai ter que barganhar. Vou te dar um exemplo como é que ela é desastrada. Vou te dar um exemplo como é que ela é desastrada. Ela convidou o Pepe Vaz, que era o ministro de Relações Institucionais, para ser o novo ministro da Secretaria de Direitos Humanos, onde estava a dona Ideli Salvati, que é uma ex-senadora de Santa Catarina, que fraquíssima. Fraqueza total na política. Fraquíssima. Está lá porque é do PT, porque, cara, ninguém contrataria, diz que ela vai ser presidente dos Correios agora.
Porque sai de um lugar, vai para outro. Chamou o cara para ser. E o cara aceitou. O cara vai e convoca uma coletiva para dizer que foi convidado pela presidente Dilma para ser o novo secretário, quer dizer, o ministro da Secretaria de Direitos Humanos. E que ele tinha aceitado. Ele está dando a entrevista aqui, Jorginho, como nós estamos falando ali, para a câmera ali. Ele fala assim, gente, espera um pouquinho, vou atender um telefonema. Vai lá e volta. Já volta ministro. Não, ele já volta porque ele tomou uma sacada que não era para anunciar que ele era, e você tinha sido convidado, não, que ela não tinha falado com a Edelina, não. Ah, sim. Ou seja, a outra que ia sair tinha que ter comunicado. Ó, vou te tirar aqui, vou colocar o Jorginho, mas você vai aqui para cá, você quebra meu galho. Quer dizer, ela não tinha conversado com a Edelina, não. Ele já foi, quer dizer, é tudo do PT. Quer dizer, é um desastre. Claro que ela está sendo empurrada para a parede porque ela fez bobagem, mas esse tipo de bobagem, Jorginho, é que faz o governo ter desastre, porque você vê que não tem uma coordenação. Eles falam uma coisa de manhã, de outra tarde falam outra. Quer dizer, nem entre eles mesmo eles entendem. Quer dizer, o outro esperou ela comunicar o outro que ele ia tirar, não. Quer dizer, criou um mal-estar danado. Quer dizer, ele teve que vir desmentir. Não, é porque se eu for convidado, mas já tinha falado que tinha sido convidado. Quer dizer, infelizmente, a Dilma, ela não tem habilidade. Tomara agora que o Temer consiga, eu não estou torcendo aí para isso não. Mas no Brasil já foi instituído agora o parlamentarismo. Mesmo que o parlamentarismo branco, né? Porque a Dilma hoje não governa nada. Ela está nas mãos do Lula, que o Lula também que dá as cartas, e está na mão dos 3 mosqueteiros do PMDB, que é o Temer, Cunha e o Renan, que são os primeiros ministros do Brasil hoje, eles que mandam. Ah, você não pode mandar para cá. A Dilma está querendo. Todo mundo reclama que ela não nomeia o ministro Supremo que está faltando lá. Ela está tentando nomear, mas fala, esse aqui você não põe não, ele não passa no Senado, não. Quer dizer, quem manda é o Renan. E, pois é, e aonde fica aí os 3 poderes? Porque o Legislativo está mandando no Executivo. Pois é. E ele tinha que ser mas totalmente... Aí, por isso que eu estou dizendo. Ele tinha que ser totalmente independente. Ele está sendo independente, mas o Executivo não está. O Executivo depende. Jorginho, é porque existe a chamada harmonia dos poderes. Mas a harmonia dos poderes, a gente sabe como é que ela é feita. Mas ali não está a harmonia, está sendo influenciado, né? Não, mas as harmonias do poder só é conquistada, só é praticada quando tem as harmonias dos bastidores. Que os bastidores é que faz tudo. Qual é a harmonia do bastidor entre o legislativo e o executivo? Cargos. Cargos e cargos. Cargos e cargos e cargos. Por exemplo, o PMDB está colocando uma PEC que obriga qualquer que seja o presidente eleito desse país, em qualquer época, só ter 20 ministérios. Não é? A PEC está aí para ser votada, mas vai ser votada, existe. Inclusive o Renan esteve com a presidente Dilma ontem, e entregou para ela um estudo de viabilidade de diminuição dos ministérios de 39 para 20. E vão votar essa PEC, que isso vai ser constitucional, ou seja, qualquer que seja o presidente só terá 20 ministérios. Tá? Pronto. Mas eu pergunto para você, o PMDB tem 6 ministérios. Se você quer que tenha 20, no mínimo que você, para ser coerente, você tinha que entregar os seus 6. Ó, tá aqui os meus 6, né? A senhora, agora, entre os 20, se a senhora quiser que a gente participe, você chama a gente para conversar. Seria o correto, o coerente. Aí para você ver, falam isso e querem votar isso. Agora, o Renan Calheiros tem lá o ministro do Turismo, que é indicado dele, lá do Alagoas, o cara do Alagoas, tal, lá, Vinícius lá, sei lá. A Dilma quer colocar o ex-presidente da Câmara para agradar o Cunha, que é o Eduardo Henrique Alves, é o ex-presidente da Câmara, do PMDB. O Renan não quer deixar, não. Só sai o meu se você arrumar outro para mim. Mas entrega o dele, qual é o problema? Ele não é um dos que está querendo 20? Quer dizer, fala uma coisa para a gente e fazem outra do bastidor. Então não tem jeito, não. Pois é, aí quando o povo sai à rua e os protestos não dão em nada, que pesa eu respeitar a sua opinião, você acha que dá, mas na prática não dá em nada, porque o povo vai na rua, mas ele protesta de forma errada. Nós temos que atacar em cima desses caras, em cima
da panela, aonde se Então, forma quando eu a falo com política você, errada no nosso país, quando entendeu? eu falo com você, e a gente chega a ficar nervoso. quando eu porque não falo tem com você, um Renan Calheiros exigiu o que ele exige. Outra coisa, ele não exige lá no cantinho escondido, não. Ele exige de público, para mostrar que ele é coronel, que ele é poderoso. quando eu falo com você que vale a pena, é porque existem algumas coisas, isso é história. As coisas, né, a história, ela só vai para frente. Fica para trás é só o conteúdo da história. Ela sempre anda para frente. Seja vagarosamente como anda, a manifestação das ruas, ela de alguma forma elas são ouvidas. Mesmo que seja timidamente, né? mas ela é ouvida. É a mesma coisa da CPI. Todo mundo fala que CPI é pizza, não é? Pizza. Mas você, imagina para você o seguinte, quando começou a CPI da compra da usina, da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, ninguém imaginava que essa CPI, por erros ou caminhos tortuosos, ia chegar nesse escândalo da Petrobras. Porque eles vão mexendo aqui e acaba aquele negócio, atira no que vê, acerta no que não vê. Então, se você pega, por exemplo, começou com essa Pasadena e agora já está chegando no BNDES, estão querendo ir no BNDES, estão querendo ir nos fundos de pensão. Jorginho, para você ter uma ideia, o BNDES, eu vou deixar talvez esse assunto para falar no próximo bloco, que não vai dar tempo de eu fechar esse raciocínio. Mas eu queria dizer para você o seguinte, a CPI, que todo mundo fala que dá pizza, e é verdade, né, porque ela não tem um resultado prático, mas com a Justiça Federal agora agindo com rigor, como está agindo esse Sérgio Moro, nós já temos, pouco ou muito, o senhor Zé Disseu ficou na cadeia 1 ano, o senhor João Paulo ficou 1 ano, e se você pegar a foto do Zé Disseu, Jorginho, quando ele entrou lá na Papuda fazendo assim, ó, dando uma banana, fisicamente o cara, arrasado. o cara se condenado, rebentou, né? Aí o tal de João Paulo, você vê que o cara está desmilinguido, como diz o caipira aqui. 1 ano para esses caras na cadeia equivale a 100 anos. E outra coisa, a cadeia maior deles é aquela, Jorginho, que ele não pode sentar num restaurante, porque se ele for reconhecido, o pessoal levanta e vaia. O filho vai na escola, na faculdade, eles falam que aquele ali é filho do Zé Disseu, aquele ladrão, aquele safado. E o filho não tem nem condição de estudar. Talvez seja, e o filho, às vezes, não tem nem nada com isso, porque é tudo do pai, né? Mas é assim, talvez existe algum tipo de punição que ele fica um pouco escondido, mas que talvez ele seja tão perverso quanto aquele cara que fica 10 anos na cadeia. Você imagina um Zé Disseu passar o Natal, um presidente da OAS, da Camargo Correia, da Odebrecht, da Galvão Engenharia, passar um Natal na cadeia. Você imagina o que é para um cara desse, um ano novo. Mas eu queria imaginar, era o Renan Calheiros, era o Cunha, eram esses deputados que está tudo nesse pacote. Isso é que eu queria imaginar e não vou conseguir nunca. Não sei, a gente tem que esperar, porque a justiça tem dado algumas demonstrações que não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Tanto que não passou no Mensalão, a Cátia Rabelo, que era uma banqueira, o Banco Rural nem existe mais em função daquilo. Você vê hoje um Romeu Queiroz, que foi presidente da Assembleia de Minas Gerais, foi deputado federal, foi secretário, foi tudo, o homem era poderoso, é um homem bilionário, dono de milhares de milhões de dinheiro, está lá na cadeia. Quer dizer, o cara, infelizmente, assim, eu não sei, eu nunca fui na cadeia, pegar preso, graças a Deus que espero não ir nunca na minha vida. Talvez a gente deseja tanto para o outro porque a gente nem conhece, né? Porque o trem é complicado. É complicado, então, eu não sei. Daqui a pouco a gente volta, que eu vou falar desse assunto do BNDES, que eu tenho os assuntos de Caratinga para falar aqui também, sou Jorge Magalhães. Daqui a pouco a gente volta.